O sol nasce vermelho sobre os canaviais de Alagoas. E não é apenas pela cor do amanhecer. Há sangue misturado à terra que já foi doce, onde hoje cresce uma colheita amarga de violência e vingança. Nos últimos 5 anos, uma guerra silenciosa vem sendo travada entre os trabalhadores rurais e os donos de usinas de açúcar, deixando um rastro de mortos e desaparecidos que as autoridades preferem ignorar. José Maria Santos, 45 anos, pai de 4 filhos, foi encontrado morto em uma estrada de terra batida no município de Rio Largo, com 3 tiros na cabeça. Seu crime? Ter se tornado líder sindical e organizado uma greve por melhores condições de trabalho na usina São Francisco. Era março de 2019, e sua morte marcou o início de uma espiral de violência que até hoje não encontrou fim. Ele sabia que ia morrer, conta Maria José, viúva do trabalhador, secando as lágrimas com a barra do vestido desbotado. Nos últimos dias, ele andava diferente, olhando sempre para trás, como se alguém estivesse seguindo. Disse que os homens da usina tinham feito ameaças. Para entender a dimensão desta guerra, é preciso conhecer a estrutura de poder que domina Alagoas há séculos. O estado é o maior produtor de cana-de-açúcar do Nordeste, com mais de 450 mil hectares plantados e 27 usinas em operação. Por trás desses números, existe um sistema quase feudal, onde poucos proprietários controlam vastas extensões de terra e milhares de trabalhadores vivem em condições que lembram a escravidão. As famílias tradicionais, os Toledo, os Lira, os Vanderlei, comandam um império que movimenta bilhões de reais anualmente. Do outro lado estão os canavieiros, homens e mulheres que cortam a cana sob o sol escaldante, por salários que mal garantem a sobrevivência. São mais de 120 mil trabalhadores rurais registrados, mas estima-se que outros 50 mil trabalhem na informalidade, sem nenhuma proteção legal. É uma relação de poder que não mudou desde a época dos engenhos, explica o sociólogo Dr. Roberto Almeida, da Universidade Federal de Alagoas. Os usineiros se comportam como senhores feudais, e qualquer questionamento à sua autoridade é visto como uma ameaça que deve ser eliminada. O conflito atual teve início em setembro de 2018, quando os trabalhadores de 5 usinas diferentes se uniram em uma greve que paralisou a produção por 3 semanas. As reivindicações eram simples: cumprimento das leis trabalhistas, pagamento de horas extras, fornecimento de equipamentos de proteção individual e fim dos abusos sexuais contra mulheres trabalhadoras. A resposta dos usineiros foi rápida e violenta. Jagunços armados cercaram as casas dos líderes sindicais durante a madrugada. Famílias inteiras foram ameaçadas. Crianças foram seguidas no caminho da escola. Ou vocês voltam ao trabalho amanhã, ou vão todos virar adubo para a cana, foi a mensagem deixada em bilhetes anônimos. Antônio Pereira, conhecido como Toinho da Cana, era um dos principais articuladores da greve. Trabalhava há 20 anos na usina Monte Alegre e conhecia cada palmo dos canaviais. Não vamos aceitar mais humilhação, declarou em assembleia transmitida pelas rádios locais. Somos homens, não animais. 3 dias depois, Toinho desapareceu. Sua bicicleta foi encontrada abandonada na beira da estrada com manchas de sangue no guidão. Seu corpo nunca foi localizado, mas todos sabem que ele está morto. Levaram ele para as terras da usina, sussurram os trabalhadores. Lá tem muito lugar para esconder um corpo. A violência no campo alagoano opera sob um código não escrito, mas rigorosamente seguido. Os crimes raramente são investigados a fundo. As testemunhas desaparecem ou mudam de versão. Os policiais, muitas vezes, trabalham para os próprios usineiros. É um sistema perfeito de impunidade. O delegado Marcos Ribeiro, da Delegacia Especializada em Crimes Rurais, reconhece as dificuldades. Não é fácil investigar esses casos. As pessoas têm medo de falar, os locais são isolados e muitas vezes não temos recursos suficientes
para uma investigação completa. Quando questionado sobre a possível influência dos usineiros na polícia, ele desconversa. Não posso comentar sobre isso. Dados obtidos pela reportagem revelam que dos 47 casos de homicídio e desaparecimento envolvendo trabalhadores rurais registrados entre 2018 e 2023, apenas 8 resultaram em prisões. Destes, apenas 2 terminaram em condenação. Os números falam por si. Há uma política deliberada de deixar os crimes impunes. Foi nesse cenário de impunidade que começaram a surgir os primeiros sinais de que os trabalhadores não aceitariam mais passivamente a violência. Em maio de 2020, o gerente da usina São Pedro, conhecido pela crueldade no tratamento dos funcionários, foi encontrado morto em sua caminhonete, com sinais de tortura. Fernando Aguiar, 38 anos, era temido pelos trabalhadores. Demitia por qualquer motivo. Atrasava salários e fazia ameaças constantes. Ele dizia que trabalhador era igual a gado, que tinha que apanhar para obedecer. Relembra João Silva, ex-funcionário da usina. A morte de Aguiar foi o primeiro sinal de que algo havia mudado. Pela primeira vez, a violência havia chegado ao lado dos patrões. O corpo foi encontrado com as mãos amarradas e sinais de espancamento. Na porta da caminhonete, alguém havia escrito com tinta vermelha: "Agora vocês vão saber o que é medo." A partir desse momento, começou a se formar uma rede clandestina de resistência entre os trabalhadores. Grupos pequenos, organizados em células, passaram a planejar ações de retaliação contra os usineiros e seus capangas. Não era mais apenas uma questão trabalhista. Havia se tornado uma guerra. "Eles nos matam há décadas. E ninguém faz nada", desabafa um trabalhador que preferiu não se identificar. "Agora é nossa vez. Olho por olho, dente por dente." Suas mãos calejadas tremem ao acender o cigarro, mas seus olhos mostram uma determinação que não existia antes. A organização dos grupos de vingança segue um padrão militar. Cada célula tem entre 5 e 8 homens, na maioria ex-militares ou pessoas com experiência em violência. Eles se comunicam por códigos, usam armas artesanais e conhecem cada trilha dos canaviais. São fantasmas que aparecem de noite e desaparecem na imensidão verde da plantação. A madrugada de 15 de agosto de 2021 ficou marcada como a Noite dos Facões na história não oficial dos canaviais alagoanos. 3 capangas da usina Presidente Vargas foram encontrados mortos na mesma noite, em locais diferentes, mas com um padrão assustadoramente similar. Todos haviam sido atacados com facões, as mesmas ferramentas que os trabalhadores usavam para cortar cana. Carlos Boca de Ferro Oliveira, 52 anos, era conhecido por sua brutalidade. Durante 15 anos foi o homem encarregado de resolver problemas para a família proprietária da usina. Problemas que incluíam intimidar trabalhadores, queimar casas de líderes sindicais e fazer desaparecer quem incomodava demais. Naquela noite, ele foi encontrado em sua casa, no quintal, com mais de 20 golpes de facão pelo corpo. "Ele teve a morte que merecia", comentou Dona Francisca, moradora da cidade de Pilar, que perdeu o marido após uma conversa com Boca de Ferro em 2019. Quantas famílias esse homem destruiu? Quantas viúvas ele fez? Agora ele sabe como é. A investigação revelou que os grupos de vingança dos canavieiros seguem um código rigoroso. Não matam por dinheiro, não atacam famílias inocentes e sempre deixam uma marca. Um pedaço de cana queimada ao lado do corpo, simbolizando que a colheita da justiça havia chegado. Eles têm uma organização militar, explica o antropólogo Dr. Paulo Freitas, que estuda conflitos rurais há mais de 20 anos. Cada ação é planejada, cada alvo é escolhido criteriosamente. Não é violência aleatória, é justiça privada organizada. Os alvos são sempre os mesmos: gerentes abusivos, capangas conhecidos por suas brutalidades, fiscais que humilham trabalhadores e, ocasionalmente, os próprios usineiros. Até agora,
23 pessoas ligadas às usinas foram mortas em circunstâncias que apontam para ações de vingança dos trabalhadores. O ponto de virada na guerra veio em dezembro de 2022, quando pela primeira vez um membro da elite usineira foi morto. Eduardo Vanderlei Neto, 34 anos, herdeiro da tradicional família proprietária da usina Santa Terezinha, foi encontrado morto em sua BMW na estrada que liga Maceió a Pilar. Eduardo era conhecido por seu desprezo pelos trabalhadores. Em 2021, ele havia mandado espancar um grupo de mulheres que protestavam contra assédio sexual na usina. "Lugar de mulher é na cozinha, não no meu canavial", costumava dizer. Também era responsável por um esquema de trabalho escravo que mantinha mais de 200 famílias em condições subhumanas. Na noite de sua morte, Eduardo voltava de uma festa em Maceió quando foi interceptado por um grupo de homens encapuzados. Segundo testemunhas, ele foi retirado do carro e executado com 3 tiros na cabeça. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte, com um bilhete pregado na camisa. A conta chegou, pela memória de José Maria Santos e todos os outros. A morte de Eduardo Vanderlei provocou uma reação imediata e violenta dos usineiros. Nas 2 semanas seguintes, 15 trabalhadores rurais foram mortos ou desapareceram. Casas foram queimadas, famílias inteiras foram expulsas de suas terras e o clima de terror se espalhou por toda a região. Foi como se eles tivessem soltado os demônios, conta Maria das Graças, líder do movimento das mulheres trabalhadoras rurais. Não importava se você tinha alguma coisa a ver com a morte do rapaz ou não. Se você era trabalhador, você era suspeito. A violência chegou ao ponto de a Polícia Federal ter que intervir, criando uma força-tarefa especial para investigar os crimes. Mas mesmo assim, a situação continuou tensa. Os usineiros contrataram mais seguranças privados, alguns com passagem pela Polícia Militar e até mesmo ex-militares do Exército. A reportagem conseguiu, através de fontes que preferiram não se identificar, mapear os principais métodos utilizados pelos grupos de vingança dos canavieiros. Eles operam sempre durante a madrugada, conhecem cada trilha dos canaviais e usam a própria plantação como esconderijo. Eles nascem ali, crescem ali, sabem cada palmo daquela terra, explica um investigador da Polícia Civil. É impossível pegá-los no próprio território. É como tentar caçar índios na floresta. Os grupos se comunicam através de códigos baseados no trabalho rural. Tempo de corte significa que uma ação está sendo planejada. Cana madura indica que o alvo foi identificado. Fogo na palha é o sinal para executar a ação. As armas variam desde facões e foices até armas de fogo artesanais. Raramente usam armas industriais, pois isso poderia gerar rastros. Preferem os instrumentos do próprio trabalho, transformando ferramentas de produção em instrumentos de vingança. O conflito já deixou marcas profundas na economia e na sociedade alagoana. 3 usinas fecharam suas operações nos últimos 2 anos, alegando instabilidade na região. Mais de 5.000 empregos foram perdidos e muitas famílias migraram para outros estados em busca de segurança. É uma tragédia para todos, lamenta o padre Antônio Vieira, da Comissão Pastoral da Terra. Os trabalhadores continuam morrendo, os usineiros estão com medo e a violência só aumenta. Não há vencedores nessa guerra. O setor sucroalcooleiro de Alagoas, que já enfrentava dificuldades econômicas, viu sua situação piorar com a escalada da violência. Investidores estrangeiros cancelaram projetos e até mesmo empresas nacionais evitam negócios na região. Para os trabalhadores envolvidos nos grupos de vingança, não se trata de criminalidade, mas de justiça. A lei dos homens não funciona aqui, explica um membro de um dos grupos em entrevista concedida sob condição de anonimato. Então, nós fazemos a nossa própria lei. Ele mostra as cicatrizes no corpo, resultado de anos de trabalho pesado e violência. Meu pai morreu cortando cana. Meu irmão desapareceu por pedir aumento de salário.
Meu filho foi espancado por um capataz. Onde está a justiça nisso? A lógica da vingança para eles é simples. Cada morte de trabalhador deve ser paga com uma morte do lado dos usineiros. Não somos assassinos, insiste. Somos homens que se cansaram de ser tratados como bichos. Hoje, 5 anos após o início do conflito, a situação permanece num impasse sangrento. Os grupos de vingança continuam ativos. Os usineiros mantêm seus exércitos privados e as autoridades parecem incapazes de controlar a situação. É um ciclo que não tem fim, observa o sociólogo Dr. Roberto Almeida. Cada morte gera duas. Cada vingança provoca uma retaliação. Estamos vendo a formação de uma guerra civil silenciosa, que pode se espalhar para outros estados. As últimas estatísticas são assustadoras. 127 mortes em 5 anos, mais de 50 desaparecimentos, centenas de famílias deslocadas. E não há sinais de que a violência vá diminuir. Pelo contrário, fontes próximas aos grupos clandestinos indicam que uma grande ação está sendo planejada para o início do próximo ano. Enquanto o sol se põe sobre os canaviais de Alagoas, a terra continua sendo regada com sangue. De um lado, trabalhadores que transformaram o desespero em vingança. Do outro, usineiros que respondem com mais violência. No meio, famílias destruídas e uma sociedade que assiste passivamente à escalada da barbárie. Aqui não tem mais lei, não tem mais ordem, resume Dona Maria José, viúva de José Maria Santos, o sindicalista morto em 2019. Só tem sangue, só tem dor, e ninguém sabe quando isso vai acabar. A doce cana-de-açúcar de Alagoas continua crescendo, mas seu sabor agora é amargo. Cada plantação esconde túmulos não marcados, cada colheita carrega a memória dos mortos. E enquanto a justiça oficial não chegar aos canaviais, a justiça privada continuará ceifando vidas dos dois lados desta guerra sem fim. A vingança dos canavieiros de Alagoas é mais do que um conflito rural. É o retrato de um país onde a desigualdade e a impunidade criam monstros de ambos os lados. E enquanto não houver mudanças estruturais, o sangue continuará manchando a terra que deveria ser doce. Esta reportagem foi produzida com base em entrevistas, documentos e pesquisas realizadas ao longo de 6 meses. Alguns nomes foram alterados para proteger a identidade das fontes. A tragédia que se desenrola nos canaviais de Alagoas não é apenas um conflito rural isolado. É o retrato mais cruel do fracasso histórico do Estado brasileiro em garantir direitos básicos e justiça para todos os seus cidadãos. O que presenciamos não é simplesmente uma guerra entre trabalhadores e patrões, mas a consequência inevitável de décadas de omissão, corrupção e conivência com estruturas de poder arcaicas. O Brasil carrega nas costas mais de 300 anos de escravidão. E em lugares como Alagoas, essa herança nunca foi verdadeiramente superada. As senzalas se transformaram em barracões precários, os feitores viraram capangas e os senhores de engenho se modernizaram como usineiros. Mudaram-se os nomes, mas a essência do sistema permaneceu, a exploração sistemática do trabalho humano por uma elite que se considera acima da lei. Quando José Maria Santos foi assassinado em 2019, não morreu apenas um líder sindical. Morreu também a esperança de que a justiça oficial pudesse proteger os mais vulneráveis. E quando o Estado falha em sua função básica de garantir direitos, cria-se um vácuo que inevitavelmente será preenchido pela violência. É impossível analisar os grupos de vingança dos canavieiros sem compreender a lógica perversa que os criou. Estes homens não nasceram assassinos, foram transformados em instrumentos de morte por um sistema que lhes negou sistematicamente dignidade, justiça e esperança. Durante décadas, assistiram passivamente ao assassinato de companheiros, ao estupro de suas mulheres, à humilhação de seus filhos. Viram delegados arquivarem inquéritos, juízes absolverem criminosos confessos,
políticos fazerem acordos com os algozes. A cada injustiça não punida, a cada crime não investigado, a cada morte não vingada, crescia dentro deles uma revolta que um dia explodiu em violência. Não se trata de justificar o injustificável. Matar é sempre errado, independente das circunstâncias. Mas é fundamental compreender que a violência dos canavieiros não surgiu do nada. Ela é filha direta da violência institucionalizada que o Estado brasileiro permitiu que florescesse por séculos. Um dos aspectos mais perversos desta tragédia é como ela expõe o mito da neutralidade institucional. Policiais, juízes, promotores e políticos costumam se esconder atrás da alegação de que são neutros no conflito. Mas neutralidade, em uma situação de extrema desigualdade de poder, é sempre uma escolha pelo lado mais forte. Quando um delegado não investiga adequadamente o assassinato de um trabalhador rural, ele não está sendo neutro, está escolhendo o lado dos usineiros. Quando um juiz absolve um capataz que espancou um sindicalista, ele não está sendo imparcial, está legitimando a violência dos poderosos. Quando um governador não envia reforços policiais para proteger comunidades ameaçadas, ele não está sendo cauteloso, está sendo cúmplice. A suposta neutralidade das instituições brasileiras sempre foi uma farsa. Em Alagoas, isso ficou evidente quando a morte de Eduardo Vanderlei Neto, um único usineiro, mobilizou mais recursos policiais do que décadas de assassinatos de trabalhadores rurais. A mensagem foi clara: algumas vidas valem mais que outras. O discurso civilizatório que condena a violência dos canavieiros soa hollow quando vem de uma sociedade que tolerou por décadas a violência sistemática contra eles. É hipócrita falar em barbárie quando se referindo às ações dos trabalhadores, enquanto se mantém silêncio diante da barbárie cotidiana que eles sofreram. A civilização não se mede apenas pela ausência de violência, mas pela presença de justiça. Uma sociedade que permite que crianças trabalhem em canaviais, que mulheres sejam estupradas por capangas, que famílias inteiras vivam em condições subhumanas, não pode se considerar civilizada, por mais que seus membros da elite frequentem óperas e falem sobre direitos humanos. Os canavieiros que pegaram em armas não rejeitaram a civilização. Eles foram rejeitados por ela. Durante todas suas vidas, foram tratados como sub-humanos, como força de trabalho descartável. Quando finalmente reagiram, foram chamados de bárbaros pelos mesmos que os barbarizaram. Alagoas é um microcosmo do Brasil. O que acontece nos canaviais alagoanos acontece em maior ou menor escala em todo o país. A violência rural no Pará, os conflitos urbanos no Rio de Janeiro, a exploração indígena na Amazônia, todos seguem o mesmo padrão. Uma elite que se considera acima da lei, instituições que protegem os poderosos e uma população marginalizada que oscila entre a resignação e a revolta. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e essa desigualdade não é um acidente histórico, é um projeto político. As mesmas famílias que dominavam o país no século XIX continuam dominando hoje, apenas adaptaram seus métodos. Os Vanderlei, os Toledo, os Lira de Alagoas têm seus equivalentes em todos os estados brasileiros. Seria confortável imaginar que a tragédia dos canaviais é responsabilidade apenas dos usineiros e dos trabalhadores envolvidos diretamente no conflito. Mas a verdade é que todos nós, como sociedade, somos responsáveis por essa situação. Cada vez que compramos produtos de empresas que exploram trabalhadores, cada vez que elegemos políticos que defendem interesses de elites rurais, cada vez que nos calamos diante de injustiças, estamos contribuindo para perpetuar o sistema que criou essa guerra. A omissão também é uma forma de cumplicidade. A classe média brasileira, em particular, tem uma responsabilidade histórica nesta tragédia. Durante décadas,
Ela se beneficiou indiretamente da exploração dos trabalhadores rurais através de alimentos baratos e produtos acessíveis. Agora, quando a conta chegou na forma de violência, prefere desviar o olhar e fingir que o problema não existe. A história do Brasil está repleta de exemplos de como a omissão estatal e a impunidade geram violência. Canudos, Contestado, Caldeirão, Pau de Colher, todos esses conflitos seguiram o mesmo padrão. Populações marginalizadas que, diante da ausência do Estado, criaram suas próprias formas de organização e justiça. Em todos esses casos, a resposta oficial foi sempre a mesma: repressão violenta, sem nenhuma tentativa de compreender ou resolver as causas estruturais dos problemas. O resultado foi sempre a perpetuação dos conflitos e o aprofundamento das desigualdades. A vingança dos canavieiros de Alagoas é mais um capítulo dessa história trágica. E como nos casos anteriores, a tendência é que as autoridades respondam apenas com mais violência, sem atacar as raízes do problema. Existe saída para esta tragédia? Sim, mas ela exige coragem política e vontade de mexer em estruturas de poder centenárias. Não basta simplesmente prender os envolvidos na violência. É preciso atacar as causas que a geraram. Primeiro, é necessário fazer uma reforma agrária real. Não apenas distribuidora de terras, mas reorganizadora de poder. As grandes propriedades improdutivas devem ser desapropriadas. As dívidas trabalhistas devem ser cobradas. E os crimes contra trabalhadores devem ser investigados e punidos. Segundo, é preciso fortalecer as instituições democráticas na região. Polícias que trabalham para usineiros devem ser afastadas, juízes comprometidos devem ser investigados e políticos que defendem interesses privados devem ser confrontados nas urnas. Terceiro, é fundamental criar oportunidades econômicas alternativas para os trabalhadores rurais. Programas de educação, crédito rural, cooperativismo e diversificação produtiva podem quebrar a dependência histórica dos canaviais. O tempo está se esgotando. A cada dia que passa sem uma solução efetiva, mais pessoas morrem dos dois lados do conflito. A violência está se espalhando para outras regiões, outros setores, outras populações. O que começou como um conflito rural localizado pode se transformar em uma guerra civil generalizada. Os sinais são claros: grupos armados se organizando, população civil se radicalizando, instituições perdendo credibilidade. O Brasil está caminhando para uma situação de colapso social. E Alagoas é apenas o primeiro sintoma de uma doença que pode consumir todo o país. A vingança dos canavieiros de Alagoas é o preço que o Brasil está pagando por séculos de omissão, injustiça e desigualdade. Cada morte nesse conflito é uma acusação contra um país que prometeu ser democrático, mas nunca foi justo. Não há heróis nesta história. Apenas vítimas de um sistema perverso que transformou homens em monstros. Os trabalhadores que matam não são melhores que os usineiros que matam, mas eles são o produto inevitável de uma sociedade que negou-lhes dignidade e justiça. O sangue que mancha os canaviais de Alagoas mancha também as mãos de todos nós. Pois, em uma democracia, a injustiça só existe com o consentimento da maioria. E nossa omissão, nosso silêncio, nossa indiferença são as verdadeiras armas que alimentam essa guerra. A pergunta que fica é: quantas mortes mais serão necessárias para que o Brasil finalmente decida ser o país justo que sempre prometeu ser? Quantos José Maria Santos, quantos Eduardo Vanderlei Neto, quantas famílias destruídas serão precisas para que compreendamos que a injustiça não é sustentável? A resposta está em nossas mãos, mas o tempo está se esgotando e o sangue continua correndo pelos canaviais. A vingança dos canavieiros de Alagoas é apenas o começo. O que vem depois depende de nós. Esta análise representa a opinião editorial deste jornal,
e não necessariamente reflete a posição de todos os seus colaboradores. O objetivo é promover o debate público sobre questões fundamentais da sociedade brasileira. E por aqui ficamos com mais reportagem. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares e até a próxima.